Voltamos para o nosso texto, que se encontra em Marcos, capítulo de número 7, e versículo de número 31 ao 37. Que Jesus, quando estava aqui nessa terra, Ele ministrou a sua palavra, trazendo boas novas de salvação para os judeus e também para os gentios. E quando nós lemos Marcos, o Evangelho de Marcos, seu nome era João Marcos, que era primo de Barnabé, e ele andou com os apóstolos, ele andou com Paulo, ele andou com Pedro, e ele andou com Barnabé. Então era um homem, um discípulo, que tinha uma bagagem, uma confiabilidade sobre as suas palavras. E ele registrando isso, ele foi o único que registrou com detalhe essa passagem bíblica de Jesus. E quando Jesus estava aqui na terra, ele evangelizando aos judeus, ele também precisava chegar aos gentios. E aqui ele vai para uma região da Fenícia, onde existia ali nessa região algumas cidades, e duas delas eram se destacadas, que era Tiro e Sidom, uma cidade, uma aldeia bem conhecida, bem populosa. Essa cidade era uma cidade conhecida como uma cidade de descanso, era um oásis do deserto. Era quando nós estivéssemos numa grande cidade turística, mais ou menos era essa cidade Tiro e Sidom, e Jesus estava ali. E foi nessa cidade que Jesus restaurou uma família, aquela mulher. Quando Jesus sai daquela cidade, a Bíblia diz, amado, que nós lemos o texto, que ele vai para as bandas, e ele sai de Tiro, e ele caminha em direção às margens do mar da Galileia, e ele passa pela região de Decápolis, que são 10 cidades, e essas 10 cidades são povoadas pelos gentios, povo pagão. Era dominado por Roma, e ele está ministrando, ele está ali para fazer o ID, para obedecer a palavra. Jesus estava cumprindo a sua palavra nessa região, meus amados. E quando ele chega em uma dessas cidades, nessas regiões, a Bíblia diz, amado, que nós lemos o texto, que a multidão, porque existia dois caminhos. Existia o caminho que dava para isso também, para estas regiões. O caminho em que era o caminho que trilhava, que era conhecido, que Jesus era conhecido. Era um caminho que, se Jesus fosse por ele, as pessoas já conheciam Jesus. Então Jesus, ele evitou ir por esse caminho. E Jesus pegou o caminho mais longo, mais difícil, para chegar nesta cidade. Aprendemos aqui, amados, que Jesus, ele não gosta de destaque. Jesus não gosta de fama, aleluia. Jesus não gosta, porque ele é o bom pastor, oh glória. Jesus é o bom pastor, por isso que ele não foi pelo outro caminho, ele foi para o caminho mais longo e menos conhecido. Porque esse caminho que Jesus pegou era o caminho que morava naquela região pessoas pagãs, gentios, que não tinha muito afeto com Jesus. Mas Jesus, como bom pastor, ele sabia que naquela região existiam as pessoas que estavam carentes de ouvir a sua palavra. Existiam as pessoas que estavam sedentas de ouvir a sua palavra. Tinha as pessoas que estavam ali sedentas de receber da parte de Deus um milagre, aleluia. Meus amados, e com base nesse texto, eu quero trazer o tema, o restaurador prometido. Jesus é o restaurador, e quando ele chega neste local, nessa região, a Bíblia nos conta que a multidão já estava por ali, que a multidão pega o homem, aleluia. É muito bom quando nós temos amigos, porque amigo de verdade é nesse momento que a gente conta com ele. Mas a Bíblia nos diz, a história nos diz
que os amigos, as pessoas trouxeram para Jesus, porque quando ele soube que Jesus estava naquela região, a população, a notícia correu, as pessoas correram para ver Jesus. Mas quando Jesus estava ali, trazer um homem, os amigos trouxeram o homem, e a Bíblia diz que este homem era surdo e era mudo. Outra tradição diz gago, a minha diz gago, outra diz mudo. Para que Jesus viesse fazer o milagre, viesse curar ele. E aqui, amados, que Jesus, ele não mede distância. Jesus, ele não atrasa e não adianta. Jesus chega na hora certa. Aleluia. Oh glória. Eu não sei quanto tempo você está esperando pelo milagre, mas fique certo, Jesus vai parar na tua vida. Quando Jesus chega nesta região, as pessoas correm para ver Jesus. Porque, amados, se nós voltamos ao texto, no capítulo 5 de Marcos, e no versículo de número 20, Jesus já tinha passado nessa região. Os irmãos se lembram? Quando Jesus atravessa o mar da Galileia, e ele vai para uma cidade chamada Gadara, onde ali ele expulsa um demônio de um homem, e esse demônio sai da vida daquele homem, e ele entra numa mandada de porcos, e Jesus é expulso daquela cidade. E Jesus agora está voltando para aquela cidade, aleluia. Mas Jesus tinha deixado um homem ali para pregar a sua palavra. Esse homem que era de Gadara, ele ficou ali sã e salvo, mas ele ficou ali pregando a palavra do Senhor Jesus. E quando Jesus retorna àquela região, a população já conhecia a fama de Jesus, porque Jesus já tinha expulsado o demônio naquele lugar. E aquele ali, as pessoas estavam agora esperando Jesus fazer um milagre na vida daquele homem. Aquele homem era mudo, era surdo e ele era gago. E quando de repente Jesus chega e a multidão traz aquele homem para Jesus, e nós aprendemos aqui 4 atitudes que Jesus fez na vida daquele homem. Porque o texto e a Bíblia não fala, não diz o seu nome, diz que ele era da cidade de Decápolis, e ele tinha um problema. Qual era o problema? Ele era surdo, ele não falava, não é? Ele não falava, glória a Deus, e ele também não ouvia, ele não o ouvia, glória a Deus. Mas Jesus, quando chega diante daquela multidão, e quando a multidão para em frente a Jesus, traz aquele homem com esse problema, e Jesus faz 4 atitudes. A primeira atitude está no versículo de número 31 e 32. Jesus mudou o local. A primeira atitude que Jesus fez, Jesus tirou aquele homem do meio da multidão. Jesus mudou o local dele. Oh glória! Por que Jesus fez isso? Tem um mistério. Aleluia! Jesus tira o homem do meio da multidão, porque Jesus queria um particular com aquela pessoa. Jesus queria um particular com ele, aleluia. É da mesma forma que Jesus quer um particular com você. Jesus tira você de um certo lugar para ter um particular com você, aleluia, para ter uma comunhão com você. Foi assim que Jesus fez com aquele homem, tirou no meio da multidão, aleluia. Com quem não se lembra, quando Jesus precisou falar, Deus precisou falar com Abraão. Ele disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, aleluia, e eu vou mostrar um lugar para você, um lugar que manda leite e mel, um lugar de abundância, aleluia. Deus queria um particular com Abraão, Deus queria estar perto de Abraão, e Deus mudou, aleluia, o lugar de Abraão para onde ele queria. Deus precisa mudar de lugar onde você estiver, aleluia, porque às vezes
vezes o lugar que você está incomoda. Às vezes o lugar que você está, as pessoas não acreditam no milagre. Às vezes o lugar que você está não precisa de destaque, porque as pessoas pensam que quer destaque. Não, Jesus, ele muda de lugar, porque Jesus conhece o íntimo do homem, Jesus conhece o íntimo da mulher, e ele tirou aquele homem do meio da multidão. Oh glória! Primeiro, a atitude que Jesus fez. Jesus, ele tirou o homem do meio da multidão. Aleluia, glória a Deus. Quem não se lembra, quando nós lemos aí Lucas capítulo 6, versículo de número 8, quando Jesus estava na sinagoga, estava ali as pessoas para ouvir a palavra, e no meio daquela multidão, dentro da sinagoga, a Bíblia diz que tinha um homem com a mão resseguida, a mão mirrada, aleluia. Mas Jesus queria fazer algo diferente na vida daquele homem, e aí ele tira o homem do meio do povo, aleluia, onde aquele homem estava com a sua mão mirrada, aleluia, e ele traz aquele homem e coloca perto dele, traz ele para o meio. Glória a Deus. Deus, às vezes é preciso tirar você do certo lugar para você ser abençoado. É preciso, às vezes, Deus tirar você de uma certa situação para lhe dar vitória, para que o milagre aconteça, aleluia. Porque às vezes as pessoas que estão ali não dão crédito. Se nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, você vê que Jesus era de Nazaré. Nem os próprios familiares, nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam em Jesus. Jesus foi expulso de Nazaré, aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele muda o lugar. Ele tirou aquele homem do meio da multidão, glória a Deus. E ele quer fazer isso na tua vida, quer mudar de lugar onde você está. Às vezes o lugar que você está não é apropriado para Deus trabalhar. É preciso você sair do meio da multidão e ir para o lugar que Deus determinou na sua vida. Aleluia, glória a Deus. E a segunda atitude que Jesus fez foi tocar no seu problema. Está no versículo de número 33. Deus tirou o homem do meio da multidão e trouxe para um lugar reservado. Se foi ali por perto eu não sei, mas a Bíblia diz que Deus tirou ele do meio da multidão. Vem para cá, porque eu tenho particular com você, oh glória. E a segunda atitude, Jesus tocou no problema daquele homem. Qual era o problema daquele homem? Ele não falava, alguma tradição de muda, outra tradição de gago, mas no original quer dizer que ele era realmente gago. Ele falava com dificuldades. Mas para os judeus, as pessoas que tinham essa dificuldade, que não entendiam, ele falava com muita dificuldade, de tal maneira que as pessoas não entendiam o que ele estava falando. Então para os judeus isso era um problema, porque os judeus, ele tinha uma crença em que as pessoas que nascessem com deficiência, seja ele qual for o problema de deficiência, ele seria um pecado que ele tinha cometido, ou seus pais tinham cometido o pecado, não é? Então, quando nós vimos isso aí, que ele tinha essa dificuldade, que não falava, e mais, ele não escutava. É muito difícil, amados. Hoje nós temos, não é? Temos a Libra, não é? Temos um intérprete, temos a Libra, que pessoas intérpretem, e as pessoas entendem o que aquela pessoa está falando. Mas no tempo de Jesus não tinha isso. As pessoas que tinham esse problema, essa deficiência, elas tinham muita dificuldade de se comunicar com as pessoas. Se nós vamos ver o histórico, você vai ver que essa pessoa praticamente era rejeitada pela sociedade. Essa pessoa ela era desprezada, porque para os judeus essa pessoa tinha cometido alguma falha, algum pecado, por isso que ela foi punida por causa disso aí. Mas ele era rejeitado. Mas a Bíblia diz que Deus veio para os doentes. Oh glória, aleluia. Onde você estiver,
guarde esta palavra: Deus veio para a tua vida, aleluia. E Deus toca no seu problema, aleluia. Qual o problema? Ele era surdo. Jesus traz ele para perto dele, tira no meio da multidão, e pega o seu dedo e coloca. O primeiro que Jesus faz, ele cura a surdez daquele homem. Jesus cura a surdez, coloca o dedo no seu ouvido. E o segundo, Jesus toca com a saliva na sua língua. Oh, glória! Se nós pensarmos um pouco, seria um pouco constrangedor, porque como pode uma pessoa tocar na saliva do outro, não é? Coisa estranha, né? Esquisita. Mas eu quero dizer para vocês que no tempo de Jesus isso era normal. Tem tradição, principalmente o Talmud, ele fala isso aí, que é o livro dos judeus, que ele fala sobre isso aí, que a saliva para eles era como fosse um remédio, porque, mas só que Jesus aqui, ele quebra um protocolo, uma tradição, em que para os judeus e para os pagãos, eles acreditavam que a saliva, ele servia como remédio para curar os olhos das pessoas. Então por isso que ele tocava na saliva e passava no olho, e assim eles acreditavam que com isso aí a pessoa seria restaurada a sua vista, não é? Então isso aí era uma tradição, era normal. Mas Jesus, ele faz o contrário, aleluia. Qual é que Jesus faz? Ele pega a saliva e toca na língua do mudo, glória a Jesus. Se lembra que quando nós lemos Lucas, em que existia naquela cidade em Jerusalém um cego de nascença, que os seus discípulos disseram: Jesus, ele pecou ou foi seus pais? Aí o Senhor disse: não foi nem ele nem seus pais que pecaram, mas sim para assim cumprir a glória de Deus. E Jesus cospe no chão, faz o lodo e coloca nos olhos dele. Já com esse aqui, Jesus faz diferente. Jesus, com a sua saliva, toca na saliva do mudo, do gago, aleluia, glória a Deus. E diz uma palavra, a Bíblia diz que Deus levanta os seus olhos para o céu. Levanta os seus olhos para o céu, em sinal de que as pessoas veem que é de Deus, que vem de cima, que vem do alto, a misericórdia. É de Deus, é de cima que vem a nossa resposta. É de cima que vem a nossa vitória. Jesus está dizendo hoje, é do Pai que vem o socorro. É do Pai que vem a tua bênção. É Ele que quer dizer com isso. Ele está dizendo, é do Pai que vem a misericórdia. E quando ele olha para cima, ele libera uma palavra, aleluia, e diz: Éfata, quer dizer abre, e na mesma hora a língua daquele mudo foi liberada, foi solta, aleluia, e aquele homem agora passou a falar livremente, fluidamente. Ele começou agora, eu acredito, mas sou eu que estou falando, eu acredito que agora aquele homem começou a cantar, começou agora gritar, porque muito tempo, quantos anos aquele homem não fazia isso, mas agora ele estava liberto, aleluia, glória a Deus. Aquele homem agora estava sã. Por quê? Porque Jesus fez isso. Primeiro, Jesus tirou ele da multidão. Segundo, Jesus tocou no problema. Terceiro, Deus liberou uma palavra para ele, aleluia. Liberou uma palavra para ele, aleluia, glória a Deus. Com base na palavra do Senhor Jesus, eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida, aleluia. Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai restaurar a tua saúde, glória a Deus. Deus vai dar vitória, aleluia. Este problema para Deus não é nada, essa enfermidade para Deus não é nada. Creia no Deus do impossível, oh glória, aleluia, glória a Deus. Deus libera uma palavra. Quando nós lemos, amados,
Em Lucas 7:7, capítulo 7 e o versículo número 7, Jesus libera uma palavra, que quando Jesus estava em Jerusalém, a Bíblia diz, amados, que chegou o homem, um centurião, e chegou para o Senhor e disse: mestre, o meu servo está enfermo. Aí o Senhor chega para ele e diz: olha, eu vou lá, eu vou na tua casa e vou restaurar a saúde do teu servo. Mas aquele centurião, com tanta fé, aleluia, com tanta ousadia, crendo e estava vendo que Jesus poderia fazer isso, ele disse: Senhor, eu sou homem de posição, eu sou um centurião, e eu tenho homens ao meu comando, aleluia. Ele tinha aproximadamente 100 homens ao seu comando, 100 soldados romanos. Ele disse: Senhor, eu tenho homens ao meu comando. E eu digo a ele: vai, e ele vai. E eu digo a ele: vem, e ele vem. E eu digo a ele: faça isso, e ele faz. O Senhor tem essa autoridade. O Senhor tem essa autoridade. E de onde o Senhor estiver, o Senhor liberar uma palavra para o meu servo. E quando o Senhor liberar uma palavra para o meu servo, ele será curado. Aleluia, glória a Deus. Aí o Senhor se vira para a multidão e diz: não achei tanta fé em Israel como este homem. Liberou uma palavra profética, uma palavra de cura. E aqui, naquele instante, o servo do centurião, ele foi curado. Jesus ministrou uma palavra, a glória a Deus. Da mesma forma, Ele vai liberar uma palavra na tua vida. Ele vai dar uma palavra de bênção na tua vida, vai dar uma palavra de vitória na tua vida. Ele vai parar este problema e Deus vai dar vitória. Quando nós lemos em Mateus, no capítulo 8, versículo de número 26, vimos que Jesus estava junto com seus discípulos no barco, navegando no mar da Galileia. E a Bíblia diz que de repente veio uma tempestade, que os discípulos eram conhecedores, tinham experiência no mar, mas a tempestade era tão alta, tão grande, que estava querendo afundar o barco. Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Como Deus, ele não dorme, mas como homem, ele estava descansando, porque ele tinha passado o dia todo ministrando a palavra e resolvendo os problemas do povo. Jesus estava no barco descansando, e alguém dos discípulos que estavam ali se lembrou que Jesus estava no barco. E aí, mestre, não vemos que perecemos, ou a tempestade está grande, as ondas estão entrando no barco, nós vamos perecer, o barco vai afundar, aleluia. Mas quando Jesus está no barco, aleluia, a tempestade não vai afundar, e o tsunami não vai entrar na tua cidade, não vai entrar no teu barco, não vai entrar na tua casa, aleluia. E Jesus se levanta e libera uma palavra, oh glória, aleluia. Porque quando Jesus está no comando, quando Jesus está em pé, alguma coisa acontece. Jesus libera uma palavra e diz: se aquieta de vento, e tudo ficou bonança, porque estava ali o Senhor dos senhores, oh glória. O Deus que fez o céu e a terra e criou o mar, e estava ali o dono de todas as coisas. Então ele deu uma palavra: quieta-te. E a Bíblia diz que tudo ficou bonança, tudo ficou paz, tranquilidade. Deus vai liberar uma palavra na tua vida, e você vai ter paz, vai ter descanso na sua alma. Você que está com essa ansiedade, descanse o seu coração, porque o Senhor vai liberar uma palavra de paz para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. E a quarta coisa que Deus fez naquele homem, Ele realizou o milagre. Oh glória, liberou a palavra, e Ele fez um milagre na vida daquele homem, de tal maneira que Ele disse: não conte nada para ninguém. Mas você vai ver no capítulo de número 36 e 37, que não foi o homem que falou,
que não foi o homem que divulgou, mas foi as pessoas que estavam ao seu redor que divulgaram esta palavra, que divulgaram este milagre, que divulgaram este acontecimento. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai chegar na tua vida de uma maneira que você não espera, e o milagre vai acontecer. E quando o milagre acontecer, as pessoas que te conhecem, as pessoas que estão ao seu redor, é ela que vai propagar este milagre na vida daquelas pessoas que não acreditavam. É dizer: eu creio que Jesus continua ontem, hoje e eternamente, porque Ele curou tal pessoa, Ele fez tal pessoa, e eu vi, eu estava lá, glória a Deus. E ali as pessoas divulgaram e o milagre aconteceu. Não foi só esse milagre, a Bíblia diz só nos evangélicos tem aproximadamente 30 milagres que Jesus operou quando Ele estava aqui na terra, só nos evangélicos. Mas o Senhor continua operando milagres e maravilhas hoje e para sempre, porque o Senhor não mudou. Eu deixo esta palavra para você. O Senhor, Ele é o restaurador da nossa vida. O Senhor vai restaurar, creia nesta palavra, o Senhor vai restaurar a tua vida por completa, é o nome de Jesus. E eu quero terminar fazendo um apelo. Onde está a terceira alma que quer decidir a sua vida para Jesus?